Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente no coração de cada um, nessa noite de quarta-feira em que estamos aqui buscando a paz interior, a saúde, o equilíbrio. Que Deus esteja com todos, que os bons espíritos estejam aqui, nos harmonizando nessa noite de hoje. Vou fazer a leitura do caminho, verdade e vida. Lição 88, velar com Jesus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus 26:40. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememorarmos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando com operadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes. Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade, que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? É isso que viemos aqui buscar. Uma hora com Cristo. E que a reflexão sirva para abrir a mente no entendimento da nossa palavra de hoje, do Evangelho, com o nosso irmão Flávio. Eu não vim destruir a lei. É o tema. Que nós possamos abraçar o ensinamento. Muita paz. Boa noite a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja sempre com todos nós. Em mais uma noite de estudo, em mais uma noite de reflexão, mais um trabalho evangélico, do qual todos vocês são partícipes. Não é só nós que aqui estamos na tribuna, os trabalhadores desta casa, mas também vocês são uma parte fundamental desse trabalho. Porque cada um que aqui se encontra é um trabalhador do Cristo em potencial. Cada um de vocês, assimilando os ensinamentos do Cristo, faz o seu trabalho cada vez que repassa isso para alguém, ou cada vez que se melhora, a ponto
de ajudar, auxiliar o outro. E a si mesmo também. Então, esse trabalho é de todos nós. E muito interessante a leitura que a nossa amiga, que a nossa irmã Graça fez, nos chamando a essa responsabilidade, que não é uma responsabilidade só de quem é espírita, mas todo cristão tem uma responsabilidade consigo e para com o próximo. Então, que essa noite seja uma noite de reflexão, que possamos assimilar o que aqui vai ser discutido, o que aqui vai ser conversado, vai ser reflexionado em todos nós, para que possamos utilizar isso no nosso dia a dia. Essa é a grande e a maior lição. Hoje, o tema proposto é Eu não vim destruir a lei. E essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 18. E está no nosso livro do Pentateuco, o Evangelho segundo o Espiritismo, e é o primeiro capítulo do livro. E não por coincidência, com certeza, isso nós vamos ver um pouquinho mais na frente, à medida que formos discorrendo sobre o assunto. Então, permitam-me uma leitura do versículo. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J ou um único ponto. Na sua breve passagem, no mundo físico, juntamente conosco, o mestre teve os seus percalços, principalmente no que é relacionado à lei. A lei de qual ele fala no texto é a lei mosaica, né? E não a lei de Deus propriamente dita. Até hoje, em muitas situações do nosso dia a dia, nós como cristãos que somos, hoje espíritas, mas oriundos de outras religiões também cristãs ou não, conhecemos os mandamentos mosaicos, né, os 10 mandamentos. E fora os 10 mandamentos, sabemos que existem outras proibições, outras leis, outras regras, também vindas, né, através do legislador Moisés. E um amigo perguntou ontem a respeito de uma dessas supostas proibições, né? E é uma das que em muitas situações, acredito que para nós espíritas, somos muito questionados a respeito disso, de que Deus proíbe a evocação de espíritos e por isso o espiritismo não é uma doutrina cristã, não é uma doutrina de Deus, digamos assim. Só que a doutrina espírita, ela não faz evocação de espíritos. Como o nosso querido Chico Xavier já falou inúmeras vezes, o telefone não toca daqui para lá. Ele toca de lá para cá. As mensagens enviadas pelos espíritos, pela espiritualidade maior, vêm com um intuito específico. Nenhuma comunicação é dada por um espírito de nível superior, por um espírito do bem, por um espírito de luz, que não tenha uma finalidade. Então, quando ele fala em evocação de espíritos, é evocação pelo simples ato de chamar, de evocar um espírito para fazer um sortilégio, como era muito comum na época do Cristo. Era perguntar coisas a respeito da vida cotidiana, se
se a colheita iria ser boa, ou se iria ganhar alguma herança, coisas desse tipo, coisas do dia a dia, que ainda hoje algumas doutrinas ainda fazem. Sabemos que existem cartomantes, búzios, leitores de todos os tipos de situações envolvendo sortilégios e adivinhações. Então, quando ele fala especificamente em evocação de espírito, é nesse sentido. Estou frisando, estou abrindo esse parêntese, porque faz parte da questão da lei. A lei mosaica, ela é dividida em duas partes, tá? A lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Então, na lei mosaica existem duas partes, duas ramificações. Os 10 mandamentos que foram entregues a Moisés no Monte Sinai, né? E o Código Civil que ele implementou, dando ao código um caráter divino, uma característica divina, um comando divino, para que ele fosse mais facilmente absorvido por aqueles que estavam sob o seu comando, sobre a sua tutela. Porque imaginem um povo extremamente bruto, extremamente rude, e você chegar e querer domá-lo ou dominá-lo através de leis, as quais com certeza eles seriam avessos. Hoje nós, como seres ou pessoas civilizadas, né, vivendo da época de Moisés para cá, uns 3.000 anos mais ou menos, nós ainda só cumprimos leis porque muitas vezes pesa no bolso. Muita gente só não infringe sinal vermelho por conta da multa. Muita gente não rouba, não furta, com medo de ser pego, por conta das câmeras. Então, muitas coisas hoje a gente, mesmo tendo a lei que eu digo Código Civil, a gente ainda burla, a gente ainda dá um jeitinho de transgredir. Então a lei, ela precisaria ter uma característica divina, mesmo sendo civil, para que aquele povo, quando enxergasse o ato, ele entendesse que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, estaria lá de cima olhando para ele, e aquilo seria um pecado que iria condená-lo ao inferno. Então o povo ele teria que ser subjugado pelo temor, que era essa a imagem que se tinha de Deus naquela época. Um Deus que punia, um Deus que não perdoava de forma fácil, que recebia sacrifícios, holocaustos, para não se zangar ou para perdoar algum pecado que fosse. A lei divina, ela é invariável. Não muda independente da época ou sociedade vigente. A lei de Deus é a mesma e nunca mudou. E todos nós, mesmo se não tivéssemos os mandamentos para nos guiar, temos ela escrita em nossas consciências. Como criaturas divinas que somos, como seres criados por Deus, temos essa consciência. Tanto é que quando cometemos alguma falta, alguma falha, lá no fundo a gente sabe que errou. Quando a gente é grosso com alguém, quando a gente é um pouco mais incisivo em algum tipo de situação, quando a gente faz algo mesmo não tendo ninguém nos vendo, mesmo assim nós percebemos a falha que cometemos. Às vezes o nosso orgulho, a nossa arrogância não nos deixa admitir, ou não nos permite muitas vezes pedir perdão, pedir desculpa, voltar atrás naquilo que foi feito. Mas no fundo a gente sabe.
Então, como exemplo, temos o não matarás. A lei humana ou civil, que foi aqui Moisés introduziu, sofre variações conforme o tempo, a sociedade onde é aplicada. Acompanha a evolução dos povos. Exemplo, não matarás. No nosso Código Civil existe um não matarás também. Só que esse não matarás tem os bons e velhos 3 pontinhos. O não matarás da nossa lei civil, ele é condicional. Ele é condicional a circunstâncias. Tanto é que em alguns países o Estado ele pode dispor da vida das pessoas através do que nós conhecemos como pena de morte, pena capital, que felizmente no nosso país não tem. Então, o não matarás do Código Civil, ele é condicional, ele não é igual ao não matarás dos 10 mandamentos de Deus. Porque o não matarás lá é específico. Não tem condição, não tem si. Aí você pode perguntar, mas e se a minha vida estiver ameaçada? Você tem todo o direito à defesa, a se defender. Porque a sua vida é sua, ninguém pode tirar a sua vida. Mas o próprio Divaldo já disse, e até tem uma situação bem interessante dele, em que ele é assaltado e o ladrão coloca a arma na cara dele e diz que vai matá-lo, e ele diz, tudo bem, pode me matar, eu sou espírita e assim que eu morrer, os benfeitores irão me socorrer. Já você, diferentemente, meu irmão, quem vai socorrê-lo? Então, a ideia de quem é espírita, de quem é cristão, é que matar não é correto em nenhuma circunstância. Nenhuma. É sempre melhor ser a vítima do que ser o algoz. Eu sei que na condição de matar, o nosso instinto animal ainda é muito forte. E a gente vai se defender, e isso é um atenuante. Mas, do mesmo jeito do não matarás, existem outras situações em que nós, cristãos, para nós, é preferível sermos as vítimas e nunca os algozes. Moisés acrescentou à lei divina o Código Civil e de conduta para o povo hebreu, dando a esse último também características divinas, para que o povo, através do temor, a cumprisse. O Código Civil tinha por objetivo principal controlar um povo extremamente rude, cheio de preconceitos e ainda com vários maus hábitos e costumes adquiridos durante o período de escravidão no Egito. O povo hebreu passou aproximadamente 430 anos no cativeiro. Foram 430 anos de cativeiro, absorvendo a cultura dos seus senhores, absorvendo as crenças, absorvendo a maneira de falar, a maneira de agir, absorvendo costumes. Isso é algo extremamente natural. Mesmo eles estando em uma situação que não era uma situação desejada, não era uma situação de livre e espontânea vontade, existia uma convivência. E é praticamente impossível em 400 anos, 4 séculos, se você levar em conta uma vida média de 80 anos, você vai ter 5, 6 gerações, aproximadamente. 6 gerações. Então, o povo hebreu que foi escravizado e que era monoteísta, lá na época de José, depois de José, né? A história de José do Egito, que foi dali para frente, depois que trocou o faraó, que começou
esse período de escravidão dos hebreus no Egito. Então, é muito difícil. São novas pessoas, são os netos, bisnetos do quê? São 5 gerações, não dá nem para dizer qual é, né? Quantos antepassados já atrás, mais para trás se tinha. Mas eles continuavam com o conceito do Deus único. Eles ainda tinham isso arraigado neles, porque era uma tradição que era transmitida de pai para filho, para neto e por aí ia. Mas já não era a tradição do início. Já não tinha a mesma força, já não tinha a mesma consistência. Até porque um povo que se dizia escolhido por Deus, passar tantos anos na escravidão, esperando ser libertado, é um tremendo teste de fé. Poucos são os que conseguem aguentar tanto. E não é nenhum sinal de fraqueza dizer que muitos fraquejaram. Então, aquele povo já vinha cheio de vícios, já tinha muitas coisas que já os apartavam dos primeiros hebreus que foram escolhidos para ser o povo prometido, o povo escolhido por Deus para levar, né, a palavra de Deus para o mundo. E como todas as coisas que acontecem na nossa vida, na nossa existência, a gente consegue perceber, lendo a Bíblia e lendo os Evangelhos, que a espiritualidade ela é tão sábia que traz as coisas para nós por fases. Como lá na introdução, no conceito a respeito de a lei divina ser imutável e a lei civil ser algo que acompanha a evolução dos povos, né? Existiu uma transição. Após Moisés ter libertado o povo do Egito, trazido as leis civis e a lei divina para aquele povo, resgatando ali, né, resgatando a fé, resgatando a maneira de adoração a Deus, aquele povo se tornou um outro povo. Já não era mais o povo que tinha saído do Egito. Tanto é que, por uma questão de inteligência, né, a inteligência da espiritualidade que conduziu os hebreus cativos para a terra prometida, foram praticamente 40 anos no deserto. O que leva a crer que poucos, ou praticamente nenhum, daqueles que saíram do Egito chegaram à terra prometida. Inclusive o próprio Moisés não chegou a entrar nela. E isso foi maldade? Não. Uma questão de asepsia, de limpeza. O povo que chegou à terra prometida não era o mesmo povo que saiu do Egito. Já era um povo que já vinha vinculado às novas leis, já vinha doutrinado, já vinha acostumado com uma nova rotina. Havia resgatado o Deus único e o adorava acima de tudo, porque ele havia cumprido a promessa de tirá-los do cativeiro e uma nova promessa de dar-lhes uma nova terra. Então, esse povo que chegou à terra prometida já chegou com uma outra ideia de Deus. Já era um povo muito mais doutrinado, de certa forma, já mais amaciado, já com códigos de conduta, já com uma lei para seguir. E após esse período, que não é tão após, né, de Moisés para Jesus se contabiliza aproximadamente 1.200 anos. São 12 séculos. Aproximadamente 17 gerações.
Então o povo já vinha nesse sistema de crenças durante todo esse período. Essa lei era passada de pai para filho. Havia o ensinamento nas sinagogas. Aqueles que chegavam à maioridade eram ensinados e iniciados na lei mosaica. Aqueles que tinham um pouco mais de recurso conseguiam esticar os seus estudos e conheciam um pouco mais. Mas os doutores da lei eram os únicos que conheciam a lei de trás para frente e eram aqueles que julgavam segundo a lei. E segundo a lei mosaica, que a essa altura do campeonato, 1.200 anos depois, já tinha se fundido, já tinha se tornado uma coisa só. A lei civil e a lei divina tinham se tornado uma única lei. Algo que, em muitas situações, com um pouco de reflexão, haveria contradições, né? A questão do não matarás na lei judaica, ela era tão forte que os judeus não matavam. Aí você pode dizer, tá, mas existia a pena capital, que era o apedrejamento. Sim. No apedrejamento a pessoa podia morrer? Podia. E normalmente morria. Mas não era uma sentença de morte. Era como se eles dissessem que morrer ou não ia depender da pessoa. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, todo o aparato em volta, eles queriam que Jesus fosse tirado do caminho, queria que Jesus morresse, mas eles não podiam matar Jesus. Simplesmente eles não podiam matar, porque fazia parte da lei. A lei dizia que não se pode matar, não matarás. Então jogaram a responsabilidade na mão dos romanos, na mão de Pilatos. Porque se fosse algo que eles pudessem fazer, eles mesmos teriam condenado. Mas não fizeram. Então, a lei era algo muito forte nos judeus. Era algo que fazia parte do dia a dia deles em tudo. O Sinédrio fazia vários julgamentos durante a semana, durante o dia. Tinha sempre uma contenda para se organizar, para se julgar. E tudo era julgado de acordo com a lei. E aqui eu coloquei como título, Jesus, o fora da lei. Por que Jesus, o fora da lei, né? Dentre as diversas acusações feitas a Jesus durante o seu ministério, falso profeta, charlatão, louco, estava a de ser contra a lei de Moisés e a de Deus por conseguinte. Jesus nunca derrogou nenhuma lei. Ele nunca fez nada que fosse contrário à lei de Deus. A lei mosaica, a lei civil, até sim. Por quê? Por que Jesus infringiu em certas situações a lei mosaica? Na verdade, não é nem infringir. Como toda lei civil, ela precisa evoluir de acordo com o povo, de acordo com a sociedade na qual ela está inserida. Na nossa lei civil, né, já foi permitido matar em caso de traição, que era a chamada defesa da honra, isso mesmo, que nem era uma lei propriamente dita, mas era um costume, entre aspas, que se tornou legal. Não tinha uma lei que dizia que você pode matar em caso de traição, mas se considerava, no caso de uma traição, de uma emoção forte, nesse caso sempre o homem, né,
lavasse a sua honra com sangue, se é que dá para lavar alguma coisa com sangue. Então, e isso foi abolido. Não existe mais isso de defesa da honra. Já foi legal se ter escravos. Em alguns países ainda é, mas no Brasil não mais. Existem outras formas de escravidão subentendidas e tal, mas legalmente de dizer que você pode comprar uma pessoa, passar ela no papel, vender depois, mas já existiu. Já fomos assim. E assim como nós evoluímos e o nosso entendimento junto à nossa intelectualidade, a lei evoluiu junto. Então Jesus, quando veio, ele veio para dar um basta em certas situações, em certos entendimentos legais, que já era para ter sido abolidos há algum tempo. A lei de Deus, ela nunca foi impositiva, ela nunca foi algo para mitigar, algo para fazer com que as pessoas se sentissem tolhidas ou aprisionadas. A lei de Deus sempre foi algo, sempre teve a função de ser algo instrutivo e libertador. Porém, o entendimento daqueles que lá estavam, daquele povo mais rude, não permitiam que eles vissem a lei divina com essa nuance, com essa visão mais aclarada, mais aberta. Então, quando Jesus veio e começou a dar outros tons, outras nuances, a fazer uma leitura da lei civil de uma forma mais humana e mais amorosa, chocou a todos que ali estavam, porque para eles isso era uma forma de se perder o controle do povo, porque aquele povo ele era controlado pelo rigor da lei. Como nós ainda hoje o somos. Como eu falei um pouquinho lá atrás, sem uma lei que nos oriente, uma lei civil, percebemos que infelizmente hoje a nossa sociedade viraria um caos. Só basta uma greve da polícia para que as coisas desandem de uma maneira que não é própria de seres já com o nosso intelecto. Porque naquela época o povo já seguia uma lei apenas porque se dizia que ela vinha de Deus. E hoje, mesmo nós sabemos que podemos ser presos, multados, a gente ainda infringe lei. Imagina se a lei hoje fosse só dita divina, se não tivesse punições. Ou seja, parece que em vez de evoluir, a gente deu uma regredida. Mas não é. Porque o entendimento da lei divina, ela nos dá a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Sabendo que somos espíritos imortais e que temos contas a ajustar após o nosso desencarne e que teremos outras possibilidades de ajustar, temos que ter o máximo cuidado com tudo aquilo que fazemos ou tudo aquilo que fazemos a nós mesmos e ao outro. A responsabilidade é única e exclusivamente nossa. E um dia ainda seremos assim, com tudo. Não precisaremos de leis civis para nos reger. Alguns países da Europa não tem nem semáforo mais. Apenas a faixa de trânsito. E tem alguns que acham que nem faixa de trânsito tem mais. Pedestre para atravessar tem prioridade. Então, se lá, aqui ainda, pessoas encarnadas, mesmo em um outro país, já conseguem ter esse tipo de atitude com algo tão pequeno que é permitir a travessia de alguém numa pista, numa estrada, imagino que não conseguiremos quando avançarmos um pouquinho mais. Quando realmente realizarmos
o ensinamento do Cristo do fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Essa é a maior lei. Ele assim a disse. Não precisa de nenhuma outra. Mas para isso a gente precisa primeiro gostar de nós mesmos, nos amar da maneira que amaríamos o nosso próximo. Porque se eu não gosto de mim, como é que e não dou para mim coisas boas, o melhor que eu tenho, como é que eu vou dar para alguém? Como é que eu vou seguir essa lei? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo só funciona se eu me amar. Não de forma egoísta, mas me amar da maneira como Jesus ensinou. Como um ser espiritual que tem uma vida encarnada e tem a eternidade para consertar erros e, mais do que isso, para auxiliar os outros. A nossa verdadeira função no mundo é de auxílio. Somos todos trabalhadores do Cristo em potencial. Estamos aqui para nos melhorar e, por conseguinte, ajudar o outro na caminhada. Então, Jesus foi considerado fora da lei por ensinar aos sábados, é uma das passagens que temos lá nos evangelhos, intercedeu pela adúltera, que seria apedrejada, que na verdade ele não chegou a fazer muita coisa, né? Ele só, vejam a questão da sutileza de Jesus nos seus ensinamentos. Jesus nessa cena, nessa passagem da mulher adúltera, ele não se coloca na frente, não diz, não, ninguém vai apedrejar, porque vocês têm tanto pecado quanto ela. Não. Ele simplesmente fala, aquele que não tiver, que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O que é essa frase tão curta e ao mesmo tempo tão profunda? É um chamamento à nossa reflexão interior. É um chamamento a buscar dentro de cada um o que nós verdadeiramente somos. Lá naquele momento, era chamar aquele povo, aquela turba que queria cumprir a lei, porque era lei civil, lei mosaica, de que aquele que fosse pego em adultério seria apedrejado. No caso, era para ser os dois, né? O amante, no caso o adúltero, e a adúltera. Mas nesse caso a corda sempre arrebentava do lado mais fraco. E como toda lei mal regrada, mal administrada, mal gerida ou mal interpretada, ela acaba causando prejuízos aos mais fracos. E acaba causando prejuízos porque sempre tem aquele que entende um pouco mais da lei e se vale dela para levar vantagem em cima de outro. Então, quando, lá na época de Jesus, quando um marido queria se livrar de uma mulher que era inconveniente a ele, por qualquer motivo que fosse, ou porque queria se casar novamente, ele muitas vezes recorria a isso. Contratava alguém para que a seduzisse, ela era seduzida, era pega em adultério, era apedrejada, se não morresse, era expulsa de casa, e ele ficava com todos os bens. Ficava como administrador de tudo e poderia se casar novamente. E a mulher, comumente, quando não morria, ia mendigar nas ruas. Hoje, em nosso Código Civil, ainda temos situações como essa, onde a lei, por ser mal interpretada, porque ela é interpretada por homens falhos e que colocam na lei as suas ideias de mundo,
de mundo interior, se projetam na lei e não a interpretam como letra. Colocam sentimentos que não deveriam colocar. Porque se colocassem o sentimento correto, que é o da misericórdia, muitas leis seriam melhor empregadas. Muitas. Mas normalmente nós colocamos o que há de pior em nós quando julgamos o outro. Não julgamos o outro como se fosse nós que estivéssemos sendo julgados. Nunca julgamos como se estivéssemos no lugar daquele que lá está, como réu no momento. Porque todos podemos cair. Todos temos a possibilidade de uma vez ou outra, ou várias, cometer erros e deslizes dos quais nós nos arrependemos em seguida ou depois. Mas, como ninguém viu e ninguém sabe, só nós é que sabemos do nosso íntimo, do nosso interior, podemos nos dar ao luxo, muitas vezes, de ser juiz da vida alheia, dos erros dos outros. Porque é muito mais fácil ver o erro no outro. Mas existe um segredo quando a gente vê um erro em alguém, né? Normalmente diz que quando a gente vê algo de insatisfatório no outro, é porque aquilo grita em nós. Como é que você vai identificar inveja no outro se você nunca foi invejoso? É a mesma coisa que você dizer a um cego, dizer para um cego uma palavra que ele não conhece. Ele não vai fazer uma ideia, uma imagem do que é. Você pode dizer para ele uma maçã e dar para ele uma banana para ele pegar. Então, pelo tato, ele vai achar que a maçã é uma banana. No nosso caso, a gente só consegue enxergar no outro o que existe, ou que existiu, o que ainda existe em nós. Então, por isso o não julgueis para não serdes julgados. Jesus ensinava a pessoas de má vida e pecadores. As pessoas de má vida eram aquelas que tinham os trabalhos que eram considerados impuros para a época, né? Cobradores de imposto, né? Principalmente, né? Que ninguém gostava de cobrador de impostos naquela época, e hoje também ninguém gosta, então não mudou muito as coisas de lá para cá, né? E samaritanos, pessoas de outras religiões que eram odiados e muitas vezes colocados de lado pela cultura dos judeus da época, dos hebreus, porque não seguiam os mesmos dogmas, embora fossem judeus. Eles viam a Torá, viam os mandamentos de Deus de uma forma diferente. Eles não tinham as mesmas práticas que os judeus mais ortodoxos, mais praticantes, né? Então eles eram meio que colocados de lado. Tanto é que nós temos lá a parábola do bom samaritano, né? Onde Jesus fala a respeito do samaritano, que era uma pessoa que era excluída da sociedade judaica. Embora fosse judeu, ele era colocado à parte. Ele era um pária, ele era alguém à margem da sociedade judaica da época. E Jesus discorre em uma parábola belíssima e coloca o nosso anti-herói samaritano como sendo a pessoa que salva, a pessoa que faz o bem por alguém que não conhecia. Enquanto aqueles que tinham o verdadeiro conhecimento da lei, no caso o fariseu e o levita, passam ao largo sem nem se preocupar com aquele que lá estava caído. Ou seja, Jesus diz que com essa parábola que não é
o entendimento que você tem ou o conhecimento que você tem a respeito de religião ou de religiosidade que torna você uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Não é a sua religião ou o quanto você conhece de espiritismo, de catolicismo, dos evangelhos, já leu todas as bíblias que existem, que vai tornar você uma pessoa melhor. Mas é a sua predisposição a ajudar quando essa necessidade aparecer à sua frente, quando essa oportunidade bater à sua porta. E para isso, religião nada tem a ver. Tem a ver com religiosidade. Tem a ver com sentimento, com caridade, com a maneira como você se enxerga nesse mundo. Desculpem. A maneira como nós nos enxergamos nesse mundo. A maneira como nós nos vemos enquanto espíritos imortais encarnados e cristãos, acima de tudo. Porque nós temos os ensinamentos do Cristo para seguir. Nós temos os mandamentos de Deus, nós temos os exemplos dados não só por Jesus, mas por muitos que vieram após ele. Ensinamentos de amor, de caridade, de afeto, de fraternidade, de como lidar com o outro, de como lidar com as nossas próprias dificuldades, de como galgar esses degraus que vão nos levar a um nível maior, a um nível de conhecimento, a um nível de consciência espiritual diferente. Já evoluímos muito? Sim. O suficiente? Ainda não. Porque senão essa transição já teria chegado há muito tempo. Em 2000 anos de evangelho, né, o ser humano conseguiu evoluir um tantinho, conseguiu dar uns saltos, mas ainda estamos um pouquinho distantes do ideal. O trabalho é árduo, mas não é impossível. Vamos lá, dá tempo. Jesus e a lei. Quando Jesus foi perguntado mais uma vez para que caísse em contradição ou para que dissesse algo que pudesse ser usado contra ele em um tribunal, de qual é o maior mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento de Deus, que se cumprirá em nós, assim como se cumpriu no Cristo. Porque o Cristo amou todos a quem encontrou em sua jornada. Eu digo isso na jornada física, tá? Porque ele ainda ama e amava muito antes da sua jornada física. Mas ele amou a todos. E inclusive aos seus inimigos. Porque estando na cruz já perto dos seus últimos instantes, né, o que ele pede ao Pai é que perdoe aqueles que não sabiam o que faziam. Assim como nós, crianças espirituais, que ainda não nos colocamos em nosso verdadeiro patamar, que ainda não nos entendemos, ainda não nos vemos com a grandeza que deveríamos ver, com o leque de possibilidades imensas que temos à nossa frente, possibilidade de crescimento, de evolução, que para tanto basta
exclusivamente um olhar mais atento para dentro de cada um. Saber onde eu estou errando, o que me é mais difícil de fazer, qual a minha maior falha, aonde eu tenho mais dificuldade, como eu consigo melhorar. Acredito que estamos aprendendo dia a dia a tirar aquela velha sujeirinha que tem debaixo do tapete e que comumente costumamos deixar de lado e dizer: amanhã eu melhoro, semana que vem. Mas esse muitas vezes é o plus, é o pulo do gato que a gente está precisando para dar aquele salto na nossa evolução. E muitas vezes é algo bobo. Bobo para quem está de fora. Mas para quem vive o momento, para quem vive a problemática, por menor que seja, embora pareça ser um camundongo para aqueles que estão à volta, para quem passa, para quem sofre, para quem está na situação, é um verdadeiro elefante nas costas de cada um. Mas o Cristo disse que não precisamos carregar esse elefante nas nossas costas, sozinhos. Temos o Evangelho para nos guiar, temos o Mestre Jesus ao nosso lado sempre. E hoje, com o advento do Espiritismo, sabemos que temos os nossos mentores, nossos guias, nossos amigos espirituais, que estão do nosso lado sempre torcendo para a nossa melhora, para a nossa evolução, para o nosso salto. Só que isso não pode ficar na mão deles, não é responsabilidade deles, é responsabilidade única e exclusivamente nossa. No que eles podem nos auxiliar, podem ter certeza que seremos auxiliados. Desde que tenhamos a humildade, desde que tenhamos o interesse de nos aproximarmos mais desses espíritos protetores que estão sempre ao nosso lado e ao nosso alcance. Como? Através da prece. Cultivando esse hábito de estar sempre orando, de estar sempre se comunicando com Deus, se comunicando com a espiritualidade maior. Não precisa de muito, não precisa de preces floreadas, não precisa rasgar um dicionário para se orar. Porque isso é um momento íntimo entre você e o Criador. Ele, melhor do que ninguém, além daquilo que você fala, além das palavras que você profere, ou dos pensamentos que você emana, Ele conhece o seu íntimo e o seu coração melhor do que você. Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos conhecemos. Conhece as nossas necessidades e as nossas falhas. Conhece também as nossas potencialidades. Aí pode se perguntar, então para que eu vou orar se Ele já sabe disso tudo? Porque na oração você informa não a Deus, você informa a você mesmo o que é que você precisa. Você dá um estalo em você, verbalizando ou mentalizando aquilo em que você precisa melhorar. E isso é como uma confissão. E toda vez que nós confessamos, nós admitimos que somos falhos, que somos fracos, mas que temos a possibilidade de mudar, que queremos mudar, que queremos seguir adiante e que vamos nos empenhar nisso. É como se assinássemos um compromisso com nós mesmos. As nossas orações, embora sejam direcionadas a Deus, elas abrem os nossos canais e abrem a nossa mente para aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Por isso que apenas as preces que são sinceras são aquelas que são atendidas. E muitas vezes não são atendidas como nós queremos.
porque não é o que nós queremos que receberemos, é aquilo que precisamos. Então, a prece é um instrumento muito forte de ligação e de blindagem contra as dificuldades nossas de todos os dias. E Jesus, para todas essas outras situações de trás, né, o de viver entre pecadores, de pregar para aqueles que eram de má vida, ele tinha sempre algo a dizer. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, foi o que ele falou a respeito da mulher adúltera. Qual pastor que, vendo a sua ovelha cair em um buraco, não a salvaria no sábado? E eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Então, Jesus, quando dá essas explicações, ele chama aqueles doutores da lei para refletir a respeito da própria lei, a respeito da lei que eles professavam e abraçavam com tanto afinco, dizendo para eles: olha, a lei existe, mas existem atenuantes para a lei. A lei pode ser executada, mas de uma forma amorosa, de uma forma que seja visto tudo o que engloba, e não apenas como letra. Então, já era necessário haver uma evolução, porque o povo já havia evoluído em termos de entendimento. Jesus e o cumprimento da lei, né, através da sua conduta amorosa, humilde e pacificadora, demonstrou a verdadeira natureza e propósito da lei divina, encaminhar o ser humano à evolução moral. A lei de Deus nunca foi e nunca será punitiva, até porque temos o nosso livre-arbítrio. Podemos fazer da nossa vida o que bem entendermos. Porém, ela nos diz o quê? Que existe responsabilidade pelos caminhos que escolhemos. Se escolhemos o caminho mais longo para chegar a um mesmo destino, que é a evolução, tudo bem, a escolha é nossa. E os percalços que advirem dessa escolha, desse caminho mais pedregoso que escolhermos, também será nossa. Mas nem por isso ele deixará de estar conosco, mesmo nas escolhas difíceis, mesmo nas escolhas equivocadas que fizermos durante essa nossa jornada. Então, meus queridos, é chegado o tempo. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês e espero que possamos olhar com mais carinho para as leis que o Pai nos deixou. A única e verdadeira lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus os abençoe hoje e sempre.